primeiro livro de João, no capítulo 4, a palavra do Senhor nos diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. Na Bíblia Sagrada encontramos 365 vezes a palavra não temas, ou seja, Deus nos diz: não temas todos os nossos dias. Olá, queridos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa série Cura das Emoções. Eu sou Ingrid e este é um canal cristão. Então, se você ainda não é inscrito, eu te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder o próximo vídeo e deixar o seu like, pois aqui eu ajudo as pessoas a conhecer um pouco mais a palavra de Deus. E no vídeo de hoje o nosso tema será sobre o medo. Não temer, não temas. Então a palavra medo significa receio, fobia, é a expressão, do medo, do pavor. Então este é o nosso tema de hoje. Eu convido você a ficar até o final deste vídeo, pois eu tenho certeza que você irá se beneficiar grandemente com este estudo, o estudo sobre o medo. Existem dois tipos de medo e nós iremos falar desses dois tipos no vídeo de hoje. E o primeiro é o medo que nos protege. Seria o medo de prudência, o medo como virtude. É aquele medo que nos protege de acidentes, de coisas ruins. Então, ele evita, Nós sabemos que se nós não sabemos nadar, nós não iremos entrar num rio fundo. Nós sabemos que se nós tocarmos em uma fogueira, nós iremos nos queimar. Então, nós temos o medo para evitar, como se ele fosse o nosso amigo que nos protegesse de algumas coisas, de alguns acidentes na nossa vida. Este seria o medo amigo, o medo que é o medo de prevenir algo, Algo de ruim que possa nos acontecer. Existe também o medo que nos escraviza. É aquele medo ao qual nós não conseguimos avançar, progredir para a próxima fase da nossa vida. Aquele medo que nos trava, que nos deixa parados, atormentados, com receio. Então, este medo é um medo que nos escraviza. E um exemplo do medo que nos protege é a proteção nos animais. Os animais também, eles têm medo, então eles se protegem. Os animais, quando estão na floresta, eles têm a audição e quando eles escutam que um leão se aproxima ou uma cobra, uma víbora se aproxima, eles têm medo e fogem, temendo pela sua vida. Então, este medo é amigo dos animais, é um medo que faz com que eles sobrevivam, naquele ambiente, que é um ambiente selvagem. Então este medo ajuda os animais a se protegerem também. Nós entendemos que o medo, a vergonha, deu-se início no jardim do Éden, quando Adão pecou, desobedecendo a Deus. No momento em que ele desobedeceu a Deus, ele sentiu-se envergonhado, sentiu-se com medo. E naquele momento, Deus disse que a mulher teria dores ao dar à luz. Então o pecado foi implantado na terra, a dor, todos esses sentimentos de vergonha. Então por isso, muitas mulheres têm medo da hora do parto. Elas não têm medo do parto, mas sim da dor. Por isso muitas mulheres optam por uma cesárea, apesar de alguns médicos preferirem o parto normal, algumas mulheres optam por causa da dor, somente pelo motivo da dor, de não sentir dor. Então muitas pessoas têm medo da dor, E esta dor foi ocasionada por causa do pecado de Adão
e Eva, né, que foram expulsos lá do jardim. Deu-se início na terra, então, alguns destes sentimentos. Existe o medo de desagradar ao outro. Existem pessoas que têm medo de falar a verdade. Existem pessoas que têm medo de não se formar numa faculdade. Existem pessoas que têm medo de serem abandonadas. Existem muitos tipos de medo. Existem pessoas que têm medo da violência. Existem pessoas que estão amarradas, aprisionadas, pois o medo a aprisiona a passar para uma nova fase na sua vida. Tem pessoas que têm medo da mudança, medo do progresso. Existem pessoas que têm vários tipos de medo. O medo de enriquecer. Algumas pessoas acreditam que se elas obterem algo na sua vida, algo material, elas vão se aprisionar aos bens materiais e não irão agradar ao Senhor, sendo que Deus não nos ensina assim. Ele é o dono do ouro, da prata e de todas as coisas. O Senhor, Ele é o dono de tudo. E se Deus, que é o nosso Pai, é o dono de todas as coisas, nós, como herdeiros, temos como herança, através do sacrifício da cruz, todas as bênçãos. E a palavra nos diz: eu vim para que tenhais paz e tenham vida, e vida em abundância. Se nós, como pais, nós nos humanos, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Senhor quer nos dar uma vida abundante, uma vida próspera. E tem muitas pessoas que têm medo do que os outros vão pensar. Muitas pessoas têm medo de se posicionar. Muitas pessoas ficam em cima do muro. Muitas pessoas têm medo do Evangelho. Têm medo de anunciar o Evangelho. E a palavra nos diz que nós devemos ser sal nessa terra. A palavra nos diz que nós devemos ser sim, sim, não, não. Ou nós somos de Deus ou nós não somos de Deus. Existe o medo da conversão. Muitas pessoas não se convertem porque elas acreditam que irão perder a sua liberdade. Mas não sabem que estão cegas, estão sendo escravizadas pelo pecado, pelo adultério, pela prostituição, pelos vícios. E quando nós aceitamos a Cristo, que somos nova criatura, somos limpos, somos novos, temos a liberdade de escolha, o livre-arbítrio, não somos escravos por vícios e essas coisas deste mundo. Mas elas dizem: não vou me converter porque existem muitas regras, muitas leis, muitos mandamentos para serem seguidos e eu prefiro a minha liberdade, eu mando em mim, eu mando no meu corpo, eu marco o meu corpo. Mas estão cegas espiritualmente, porque a palavra nos mostra que nós, quando estamos em Cristo, nós somos uma nova criatura. O nosso corpo é o templo e morada, a casa de Deus. Não podemos fazer o que nós queremos, mas somos livres, libertos, e conhecereis a verdade vos libertará. Então, nesta visão, neste pensamento que eles não querem aceitar a Cristo e se converter, têm um medo de perder a falsa liberdade que o mundo oferece. Porque eles acreditam serem donos de si, mas nós sabemos que nós somos, quando aceitamos a Cristo, o nosso corpo é do Senhor Jesus. Nós não somos deste mundo. Somos peregrinos nesta terra. Nós viemos e voltaremos para Cristo. Viemos e voltaremos para Deus. E eles, como estão com os olhos fechados, cegos espirituais, acreditam estar livres, porque podem fazer e praticar todas as coisas que praticam. Mas a Bíblia fala, a palavra nos fala, que o salário do pecado é a morte. E essa falsa liberdade, futuramente, eles terão que pagar um alto preço na eternidade. E essa é a visão a qual o Senhor nos dá, que quando somos nova criatura,
Nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Cristo. Temos o Espírito Santo que nos vivifica, que nos dá visão espiritual. Então as pessoas não aceitam a Cristo por medo de perderem a liberdade, mas mal sabem elas que essa falsa liberdade um dia vai ser cobrado. Tudo será cobrado. Existe o medo de falar em público. Muitas pessoas têm esse medo, porque elas acreditam que podem errar, mas nós sabemos que nós somos falhos. Então elas dão importância, muita importância, para aquelas pessoas ao qual estão ali ouvindo. Então elas não conseguem falar em público. Existem pessoas que têm medo de serem abandonadas, desprezadas. Tem pessoas que têm medo da morte. Mas nós entendemos que a morte é apenas o começo de uma nova vida. Por elas não estarem preparadas, não estarem com a sua vida de acordo com a vontade de Deus, vem o medo para atormentá-las, vem o medo para aterrorizá-las. Mas a palavra nos diz assim: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Teme antes aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. O único que nós devemos temer é o Senhor. Nós devemos temer a Deus. Existem vários e vários tipos de medo ao qual nós enfrentamos durante a nossa vida. Nós entendemos que quando Deus falou com Moisés, Deus disse assim: diga aos filhos de Israel que marchem, que avancem. Assim como Deus falou com Josué: não temas, não te espantes, não te apavores, não te receies, não temas. É a palavra que o Senhor nos diz uma vez para cada dia do nosso ano. Então nós temos que ter consciência que nós devemos prosseguir, olhar para o alvo que é Cristo Jesus, caminhar com confiança, com convicção, que a sua palavra nos diz que os seus anjos acampam ao redor dos que o temem. Nós entendemos que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Nós entendemos que nenhum mal nos acontecerá, porque o Senhor nos guarda, o Senhor cuida de nós. Então, o medo aprisiona as pessoas. Quem sabe o medo tem te aprisionado. O medo tem impedido com que você prossiga, com que você avance, com que você viva experiências diferentes e maravilhosas na sua vida. Então é preciso que você lance fora esse medo na sua vida. Esse medo que te aprisiona, que te escraviza, com que não deixa você ter uma vida extraordinária com Cristo, uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida próspera. O medo faz com que você pense que você não é digno, que você não é capaz, que você não vai conseguir. O medo tem amarrado muitas pessoas, até mesmo de ir ao encontro de Jesus. Não deixe que o medo te aprisione. Não deixe que as pessoas te aprisionem por causa do medo que há em você. Não deixe que as pessoas controlem os teus sentimentos por causa do medo que você tem que elas te abandonem. Mas viva na palavra de Deus. Tema somente ao Senhor. Confie que Ele te guarda, que Ele é o Senhor dos senhores. E que Ele diz para você, neste dia, não
temas, não tenhais medo, não tenhais receio, não tenhais fobias. O Senhor quer nos guardar, nos libertar dessas más emoções, curar as nossas emoções e nos libertar do medo. Este foi o sentimento de hoje. Se este vídeo acrescentou algo na tua vida, se foi importante para você, compartilhe com os teus amigos, se inscreve aqui no canal, porque tem muito conteúdo bom vindo para você. Uma palavra viva, porque a palavra do Senhor ela é viva, ela é eficaz e ela não volta vazia. Ela faz o que apraz. O Senhor é bom, o Senhor te ama e Ele quer o melhor na tua vida. E Ele quer que você vença o medo. Que Deus te abençoe.